primeiro lugar, obrigado a todo mundo que está aqui. É uma alegria muito grande para a gente poder receber todos vocês, ver a casa cheia. Eu espero que essa manhã seja bastante proveitosa. Eu sei que muitos tiveram que adiar compromissos, tiveram que reorganizar a agenda para poder estar aqui, para escutar um pouquinho do que a gente tem para dizer. E isso, para a gente, é motivo de grande felicidade. Então, começando, eu queria fazer uma brincadeirinha rápida com vocês, valendo uma camiseta do Google. Aqui a gente tem 2 MP3 players, a descrição de 2 deles. O número 1, e o outro, o número 2. Eles são parecidos em muitos aspectos. Então, memória, capacidade de tocar música, tudo isso. Só que existe um que tem características ou features muito mais avançadas ou muito mais desenvolvidas do que o outro. Então, eu queria saber, dentro daquele negócio, quer pagar quanto? Qual desses 2 aqui que é mais caro? Qual deles? O número 2? E, de fato, você acertou. Então, ganha o primeiro prêmio. E agora, a segunda pergunta, eu quero saber o seguinte. Por que esse aqui, que é teoricamente inferior ao outro, é mais caro? Quem consegue me dizer aí? Por causa da marca, exatamente. Então, a segunda camiseta saiu para o cavalheiro ali. E realmente, de fato, é porque um é Apple e o outro é SanDisk. Essa pequena diferença faz com que esse aqui, que seja inferior em performance, seja vendido e cobiçado muito mais, seja vendido por um preço mais alto e cobiçado pelas pessoas muito mais do que o outro. E assim, por mais brilhante que o Steve Jobs e o pessoal da Apple seja, isso não aconteceu do zero, tá? Eles pensaram e eles colocaram um monte de energia, um monte de esforço em tentar construir uma marca. E vocês aqui sabem muito melhor do que eu o quanto isso requer de dedicação, o quanto isso requer de empenho. Você tem que pensar no público-alvo, você tem que pensar nos benefícios do seu produto, você tem que pensar na competição, você tem que pensar em como que você vai colocar esse produto disponível no mercado, qual a estratégia competitiva, enfim, inúmeras dimensões que têm que ser pensadas. E esse é o processo de construção da marca que vocês, dia a dia, estão enfrentando nas suas rotinas, nos seus trabalhos. E por que a marca é importante? Para os profissionais de marketing, ela é importante, primeiro porque ela permite aquele produto a sobressair-se do barulho, ou seja, destacar-se no mercado. Porque uma marca forte geralmente gera lealdade, gera uma compra repetitiva. Porque uma marca bem posicionada, ela é um sinal da qualidade do produto. Ela cria um efeito de aura, que é justamente isso que a gente viu no caso do iPod. E, consequentemente, ela tende a gerar maiores lucros, maiores fluxos de caixa em perpetuidade para uma determinada empresa. Então, por isso, que para um profissional de marketing é importante investir na marca. Mas para o consumidor, a marca também é importante. Porque essa marca ela vai representar uma aspiração que o consumidor tem. Ela vai, de certa forma, ser um redutor de risco, porque se eu confio na marca, eu sei que é uma marca boa, eu acredito que aquele produto é bom, então isso me dá uma segurança de estar comprando algo com menos risco. E também diminui o meu custo de busca. Eu já vou direto na marca que eu conheço. Isso traz uma promessa, um vínculo, um pacto com o fabricante, tem todo um aspecto simbólico e é um sinal de qualidade. Então, visto isso, por que a gente começa a falar que branding online, ou qual a importância do branding online? E por que o meio internet está ficando cada vez mais importante para o meio online, afinal de contas, para os esforços de branding? Afinal de contas, já tem televisão, já tem rádio, já tem TV a cabo, já tem mídia impressa, outdoors, tem uma série de coisas. Por que o meio online? Em primeiro lugar, porque a internet no Brasil ela já atingiu massa crítica. A gente está falando de um veículo que hoje em dia já tem aí de 34 milhões de usuários previstos para o final desse ano, podendo chegar a 37 milhões no ano que vem. E isso não é mais aquele paradigma de que era somente o pessoal da classe A e B que tinha acesso à internet, que consumia a internet. Não, pelo contrário, o que a gente tem visto cada vez mais saindo na imprensa é que a internet hoje em dia ela está se tornando um meio universal, ela está penetrando nas classes C e D de uma forma muito rápida. Por exemplo, esse ano aqui no Brasil vai se vender mais computadores do que televisão. Isso é a primeira vez que isso vai acontecer na história. E são computadores de baixo preço, computadores que podem ser adquiridos pelo pessoal da classe C e D.
E o que a gente está percebendo, segundo dados da revista Exame, é que 45% das compras que hoje são feitas em site de e-commerce já são por pessoas que têm uma renda familiar menor do que R$3.000. Isso em 2001, ou seja, 6 anos atrás, era 38%. Então, realmente teve uma expansão da internet nesse segmento. Ela deixa de ser uma coisa elitizada e passa a ser uma coisa já atingindo quase todas as esferas da população. E a internet está começando a representar cada vez mais uma porção significativa do consumo de mídia da população. Esse estudo aqui do projeto Intermeios diz que está em torno de 14%. Mas aqui a gente está falando só do usuário residencial. Pensem em vocês, usuários de internet no trabalho, o tanto de tempo que vocês estão expostos a websites, o tanto de tempo que vocês estão expostos ao e-mail, o tanto de tempo que vocês estão expostos à internet de uma forma geral. O Brasil é o campeão mundial de tempo de navegação online. Ou seja, aqui no Brasil está em torno de 21 horas, mais ou menos. Esses dados estão um pouquinho desatualizados de alguns meses atrás. Mas o Brasil está à frente de Japão, de Estados Unidos, de França. Ou seja, a internet, além de ser um meio que tem massa crítica, está atraindo muita audiência. E aí outra coisa importante, por que branding online está se tornando cada vez mais necessário? É porque os próprios consumidores acham que branding online é importante. Isso aqui é uma pesquisa da Media Screen que foi feita esse ano, com mais ou menos 600 adultos no Brasil, uma segmentação muito parecida com o perfil do usuário de internet no Brasil, onde foram perguntados para esses usuários uma série de questões de como eles reagem a anúncios online, atividades de branding online. E a gente vai estar compartilhando esses dados com vocês. Então, primeiro, que a gente vê nesse gráfico aqui, é que os usuários eles percebem e eles se lembram de anúncios online. E quando eles estão fazendo os mais diferentes tipos de atividade, quando eles estão surfando casualmente, quando eles estão buscando ou pesquisando coisas na internet, quando eles estão lendo um artigo online, enfim, nas diversas atividades. E o que isso traz de consequência é que, por exemplo, 90% desses usuários dizem que esses anúncios online geram aumento na intenção de compra. 96% desses usuários tiveram alguma reação quando viram esse anúncio. 70% dizem que clicam nos anúncios e 10% deles dizem que voltam à internet depois para pegar mais informação sobre um determinado produto que eles tiveram acesso ao qual foram expostos através de um anúncio online. Além disso, eles dizem que os anúncios online estão ficando cada vez mais importantes para o reconhecimento de marca. Olha que interessante aqui. Depois da televisão, que é o primeiro, todas as outras 3 alternativas são tipos de anúncios online, ou seja, anúncios na internet. Então, o próprio usuário está dizendo, olha, eu estou começando a ter um conhecimento de marca maior através da internet do que através de outros meios, como o próprio outdoor, impressos ou até mesmo rádio. E esses anúncios online estão influenciando o meu poder de decisão de compra, estão me fazendo querer comprar os produtos. E interessante é que aqui, pela primeira vez, a gente vê um tipo de anúncio online passar à televisão. Então, anúncios online com imagens dinâmicas, segundo os usuários que estão na internet, atraem mais a sua atenção, influenciam mais na sua decisão de compra do que até mesmo a própria televisão. Lógico que aqui nós temos questões que vão de margem de erro e tudo mais, mas eu acho que direcionalmente esse dado é muito importante. Ele afere a importância do meio online para os usuários. Então, isso significa que, se o meio online está ficando cada vez mais forte, e se todo mundo gosta de anúncio, então vamos voltar à Web 1.0? Vamos pegar e começar a fazer aquela bagunça onde a gente tinha um monte de anúncio, sem sentido, sendo mostrado para todo tipo de audiência? E a questão aqui, simplesmente, é não. A palavra-chave é relevância. Nós estamos vivendo um novo momento da internet, onde bombardear o seu usuário com excesso de informação não necessariamente significa retorno. E sim, pensar em coisas que são relevantes para eles. Porque a internet virou um veículo de mão dupla, onde o usuário ele busca a informação que ele quer, mas ele tem a chance de ter uma conversação de duas vias, de duas mãos. Esse consumidor, esse usuário da internet hoje, ele está se tornando o que o Alvin Toffler chama de prosumer, e é um nome que já está ficando cada vez mais comum
na literatura de negócios, que é o consumidor profissional. É aquele consumidor que ele vai na internet, ele pesquisa as coisas que ele quer, ele descobre aquilo que é interessante para ele, e depois ele toma a decisão de compra. Então, quando a gente falava na Web 1.0, que você simplesmente bombardeava unidirecionalmente o seu consumidor com informação, hoje o consumidor ele vem e busca a informação e faz a web trazer a informação para ele. Então, se é um cara que é consciente da sua saúde, que está preocupado com quanto que ele vai comer e se ele precisa emagrecer, ele pega um calculador de calorias. E aí, se ele quer estar sempre informado sobre esporte, sobre notícias, ele traz gadgets que vão trazer essas últimas tendências para ele. É uma pessoa que quer se manter sempre informado e aparecer inteligente na frente dos amigos, então ele quer sempre ter uma cotação do dia, algo que o Einstein disse, ou então saber o significado de alguma coisa, ele vai na Wikipedia pesquisar. Ou ele quer se divertir um pouco, ele pede que o YouTube traga para ele a informação. E que ele quer se orientar, então ele tem já um gadget com o próprio mapa, e quer saber como é que está o tempo. Então esse usuário, ele está deixando de ser um usuário passivo para se tornar um usuário cada vez mais ativo na internet. E a gente vê aqui, de acordo com a pesquisa, essa pesquisa da MediaScreen, que os usuários eles estão frequentando cada vez mais tipos de sites que têm essa característica bidirecional, que têm essa característica interativa. 95% vão a mecanismos de busca, ou seja, eles vão buscar a informação que eles querem. 71% vão a sites de compartilhamento de vídeo e vão a redes sociais. Por quê? Porque eles querem formar comunidades, porque eles querem trocar experiências, porque eles querem se divertir, mas em contato com seus peers. Ou seja, não é mais um unicast, e sim um multicast, onde você tem várias pessoas conversando entre si. E isso gera um novo paradigma de marketing, principalmente de marketing online, porque as velhas práticas de você fazer branding online, de simplesmente bombardear o seu usuário com anúncios, já não estão sendo mais tão efetivas. É necessário agora pensar, à luz de todas essas mudanças, como é que a gente pode desenhar uma estratégia de branding online que seja efetiva e que comunique-se de forma apropriada com esse usuário. E por isso que agora a gente vai falar da nossa visão de branding online. É uma visão baseada em alguns princípios que a gente vai comentar aqui, sendo que o primeiro deles é: você tem que estar disponível para o seu usuário e permitir que o seu usuário te encontre. Permitir que o seu usuário ache a sua marca e interaja com ela. Por quê? Porque hoje 95% dos usuários estão usando mecanismos de busca, ou seja, eles estão indo atrás da informação que lhes é relevante. E só um dado dessa pesquisa da MediaScreen: 99% desses usuários estão usando o Google, sendo que 75% de forma frequente. Mas esses usuários, quando estão no mecanismo de busca, eles de fato percebem que existem anúncios lá. Não só percebem que esses anúncios existem, como acham esses anúncios relevantes e acham esses anúncios como agregadores de valor. Eles clicam nesses anúncios. Então, 68% dos usuários dizem que clicam naqueles anúncios que ficam na parte superior, os anúncios, os links premium. E 58% deles clicam nos anúncios que ficam do lado direito da tela. Qual a implicação disso para vocês? É que se você estiver lá, se você estiver numa lista de busca, você aumenta a chance de ser exposto para esse usuário, de que ele veja a sua marca e de que ele queira ter alguma interação com ela. Porque, de fato, busca é a nova prateleira digital. Então, voltando lá nos conceitos de branding, um dos conceitos de branding que se tem é que eu coloco o meu produto numa prateleira e, através de estímulo, eu quero que o meu usuário, o meu consumidor, se lembre daquele produto e tome uma decisão de compra. Busca está assumindo esse papel no universo online. Por quê? Porque o seu produto, a sua marca vai estar lá, o consumidor vai ter a chance de ver, lembrar, interagir com ela e tomar uma atitude. E o mais importante são dados de uma pesquisa que foi feita pela Enquire, que é um instituto de pesquisa americano, que eles detectaram duas coisas: que a busca tem o poder de acionar o funil de compra, ou seja, o usuário está pesquisando termos sem muito sentido, mas que podem estar associados com alguma característica da sua marca. Isso traz a sua marca até ele, e isso gera todo um processo dele querer conhecer mais, e influenciar toda a decisão, até mesmo a compra.
E uma outra coisa interessante é que, de acordo com essa mesma pesquisa, um determinado player que não esteja nessa lista de busca nesse momento, ele tem 16% menos chance de ser considerado na compra. Então, realmente, a gente está vendo uma analogia muito grande entre o meio offline, a prateleira offline, e a prateleira digital, que é a busca. E desse mesmo estudo da Inquirer, veio outra conclusão que é muito bacana, que se você está numa lista de mecanismo de busca, você tem a chance de aumentar em 16% o seu reconhecimento de marca, a sua lembrança, e até 7% da intenção de compra. Agora a gente fala do segundo ponto da nossa visão, que é criar múltiplas mensagens, veicular essas múltiplas mensagens para o seu público-alvo e deixar que o público selecione ou escolha aquilo que é mais relevante. Lógico que aqui a gente não está falando que você vai criar múltiplas mensagens que sejam dissonantes da mensagem principal dos valores da sua marca. Simplesmente você criar mensagens diferentes que apelem a diferentes sensações, que gerem diferentes níveis de associação na cabeça do usuário e que permita que esse usuário lembre-se mais ou menos da sua marca. Por quê? Porque a internet ela é um veículo que você pode facilmente aferir o nível de performance de um determinado anúncio. Com as ferramentas adequadas, e aqui no caso a gente tem o Google Analytics, você consegue ver exatamente como é que o seu público-alvo está interagindo com a sua marca, se eles estão clicando em cima, se eles não estão, se eles estão usufruindo do seu site, se não estão. Ou seja, você consegue saber exatamente qual mensagem está tendo mais ressonância com qual público-alvo. De novo, é usar o canal de comunicação bidirecional que a internet permite. Terceiro ponto. É importante vocês estarem onde os consumidores estão. Isso não tem nada de novo, porque quando a gente faz branding offline, a ideia é essa também. Todo mundo quer anunciar na Globo, porque as pessoas assistem a Globo. Todo mundo quer estar no outdoor, porque as pessoas, quando passam ali, veem o seu outdoor e lembram da marca. Mas aqui, no caso da internet, a audiência é muito mais pulverizada, ela é muito mais fragmentada. As pessoas têm diferentes interesses, as pessoas têm diferentes paixões, elas vão a diferentes sites. Mas você, como um profissional de marketing, você quer colocar a sua marca próxima desse usuário quando ele esteja justamente pesquisando ou lendo alguma coisa que seja útil para ele, que apele às suas sensações, aos seus valores e conseguir, de alguma forma, criar associação da sua marca com aquilo. 5% só do tempo online é gasto em busca. Então a gente falou, olha, 95% dos usuários estão no mecanismo de busca, mas eles ficam lá 5% do tempo só. Depois eles vão para outros sites. E a partir do momento que eles saíram dali, é importante que você esteja com o seu usuário também. E você pode criar várias maneiras de se colocar junto ao seu usuário. Seja através de uma segmentação demográfica, ou seja, aparecer nos sites onde os seus demográficos de interesse estão. Ou psicográfica, aparecer nos sites que apelem a comportamentos específicos do seu target. Ou até mesmo contextual, aparecer em sites que vão estar falando da mensagem que seja relevante, que gere ressonância com os valores da sua marca. E isso aqui é uma estatística que mostra que cada vez mais o conteúdo está sendo um fator-chave de uso na internet. Então, estar junto do usuário significa estar junto a fontes de conteúdo o qual o usuário esteja consumindo. Dessa forma, você garante uma maior exposição da sua marca. Só que a questão é que o crescimento de websites está acelerando. Hoje em dia, uma estimativa é que já existam mais de 500 milhões de sites diferentes, com conteúdo diferente, em todas as línguas, para todos os gostos. A internet está ficando muito fragmentada. E aqui vem o grande desafio para vocês. Como é que vocês vão conseguir estar em todos esses sites? Para responder essa pergunta, eu sugiro que depois vocês passem aqui no nosso breakout session, conversem com o pessoal da nossa rede de conteúdo, que justamente eles vão falar como é que as nossas soluções conseguem fazer com que vocês tenham um one-stop shop. Ou seja, consigam lá, de uma vez só, num contrato com o Google, maximizar sua exposição nesses, não vou dizer nos 500 milhões de sites, mas naqueles que são relevantes para o seu usuário. Quarto ponto, portais. Portais, sim, continuam sendo importantes, sem dúvida nenhuma. São a porta de entrada para muitos dos usuários.
Mas é importante pensar que eles não são a única fonte de consulta e que os sites de nicho são importantes também. Por quê? Esse estudo aqui, esses dois desenhos aqui, eles são um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, medindo o movimento dos olhos de um usuário quando ele está olhando uma página de internet. E foram expostos para os usuários uma página portal e uma página de site de nicho dentro desse próprio portal. E foi colocado o mesmo anúncio de tacos de golfe. O que a gente viu é que, na parte interna do site, nos sites de nicho, tem mais contato visual. O usuário gasta mais tempo olhando o anúncio do que lá no portal. E, de fato, os resultados mostram que duas vezes mais usuários olham o anúncio no site de nicho. A interação do usuário com o anúncio é 4 vezes maior no site de nicho do que no portal. E o envolvimento cognitivo é 5 vezes maior no site de nicho do que no portal. Quinto ponto da nossa visão é fazer do vídeo uma parte central da sua estratégia de branding. E por que isso? Bom, em primeiro lugar, porque essa pesquisa da Media Screen aqui no Brasil com usuários fala, olha, 70% dos usuários que a gente entrevistou estão indo para sites de vídeo. Se você quer maximizar a sua exposição, você tem que estar de alguma forma ali. E aí, desse universo, a gente descobriu que 98% estão acessando o YouTube. E 66% visitam o Google Vídeo. Mas o que é relevante disso para um anunciante? A relevância está que esses usuários, quando vão nos sites de vídeo, eles dão importância aos anúncios. Eles acham que os anúncios podem falar de produtos que eles têm interesse, eles acham que os anúncios são tecnicamente melhores, eles têm grande probabilidade de clicar nesses anúncios, mas tomem cuidado, porque eles tendem a achar que anúncios nesses sites podem ser intrusivos também. Então a questão é pensar muito bem como você vai fazer a sua estratégia de colocar um anúncio ali de forma que o usuário sinta-se engajado e não repelido a interagir com o seu anúncio. Esses aqui são métricas de estudos que foram feitos nos Estados Unidos, apesar de não ser a mesma amostra para o Brasil, mas eu acho que são direcionalmente interessantes serem compartilhados. Em primeiro lugar, se pesquisou aí com usuários que usavam a internet e assistiam televisão, e como é que eles se sentiam em relação aos anúncios veiculados, tanto na internet quanto na televisão. E houve realmente um diferencial significativo, ou seja, essas porcentagens aí são o quanto por cento a mais o usuário que viu o anúncio na televisão, na internet, desculpe, se sentiu mais engajado, mais interessado, mais propenso a interagir com o anúncio do que visto na televisão. E algumas razões que aparecem para isso é que, em primeiro lugar, a internet ainda está menos congestionada de anúncios de vídeo, então ainda é uma novidade. Mas existe um melhor direcionamento, ou seja, a internet permite que você se comunique de forma mais segmentada com a sua audiência. E principalmente porque quando o usuário está na internet, ele resolve assistir um vídeo, ele está naquilo que a gente chama naquele modo de inclinado para frente, ou seja, ele está interessado naquilo que ele vai ver. Então ele está mais receptivo à mensagem, consequentemente mais crítico à mensagem também. E isso aqui também um outro estudo que foi pegando pessoas que foram expostas a um determinado anúncio online versus um grupo de controle que não foi exposto. E aqui o que a gente tem são pontos percentuais em que o grupo exposto tende a ter uma intenção maior de compra de um determinado produto após ter visto esse anúncio. Então, anúncios que são em GIF ou JPEG ou em Rich Media, eles tendem a gerar aí 1,7% a 2% mais de intenção de compra. Mas quando a gente começa a falar de anúncios de vídeo, essa intenção de compra quase dobra. Ou seja, isso é outro ponto que destaca o quanto o vídeo é importante e por que ele tem que ser um elemento central em qualquer estratégia de branding. E aí um dado que vem da DoubleClick é que as taxas de clique em um anúncio de vídeo tendem a ser de 3 a 5 vezes maiores do que a taxa de clique num anúncio veiculado de outra forma, com JPEG ou com GIF. O sexto ponto é usar a sabedoria popular
para gerar inovação e criatividade. Então, a gente já falou atrás que a internet é um meio bidirecional e que as pessoas estão mudando de atitude, estão cada vez mais interativas, estão querendo interagir com o conteúdo, postar seu próprio conteúdo, se expressar e fazer com que os outros saibam seus pontos de vista. Então, em vez de tentar barrar isso, as estratégias de branding, de marketing, têm que alavancar isso em favor da marca. Como que acontece? Quais são as estatísticas que a gente tem? Que pelo menos 35% dos usuários de internet fazem algum tipo de conteúdo próprio. Ou escrevem um blog, ou fazem um vídeo, ou postam qualquer coisa na internet, ou mesmo lá no seu site de comunidade social, fazem alguma coisa que seja um conteúdo próprio. E as razões para isso é que essas pessoas querem se sentir parte de uma comunidade, elas querem se sentir apreciadas ou reconhecidas pelos seus pares. Alguns deles têm um interesse econômico, querem ganhar algum dinheiro com isso. Mas tem um dado aqui, 9% das pessoas disseram espontaneamente que fazem isso porque querem ter uma interação com a marca ou interação com o personagem. Então isso é uma coisa muito importante. Você precisa conseguir disponibilizar para o seu usuário formas ou plataformas onde ele possa interagir com a sua marca, interagir com o seu conteúdo e se expressar. Expressar o que ele pensa, expressar como ele consome a sua marca. O detalhe é que isso precisa ser feito de uma forma controlada para evitar que isso traga danos para a sua marca. Um exemplo foi uma campanha que a General Motors, se não me engano, fez, onde ela colocou um vídeo sobre um determinado carro que eles queriam lançar nos Estados Unidos e deixaram aberto para a audiência escrever o roteiro do comercial, ou seja, o que ia ser falado em cima daquelas imagens. E o resultado não foi muito bom, porque vieram manifestações as mais diferentes possíveis. Então, isso é um risco que você tem quando você está nesse ambiente, por isso que é importante pensar, fazer as coisas de certa forma controlada, você nunca consegue controlar tudo, senão elimina justamente essa espontaneidade do usuário, mas permitir que o usuário se expresse sobre a sua marca. E um outro dado interessante, que é o que está aqui, é que comerciantes que têm sites de e-commerce nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido, responderam uma pergunta dizendo, bom, qual foi o benefício que eu percebi depois que eu permiti que os usuários entrassem no meu site e escrevessem reviews dos meus produtos, da minha marca, da minha forma de pagamento, da minha loja, enfim. 77% disseram que aumentou o tráfego no site deles. 56% disseram que houve um aumento na taxa de conversão. E 42% disseram que houve um aumento no ticket médio de compra. Por que isso? Porque as pessoas confiam mais em si mesmas, ou entre elas, do que numa mensagem institucional. Existe sempre a impressão de que o profissional de marketing ou a mensagem institucional vai estar, de certa forma, tentando ludibriar o consumidor. Então, quando ele vê um review positivo, ele vê alguém que seja igual a ele, falando bem de uma marca, ele tende a confiar muito mais naquilo do que se fosse simplesmente uma mensagem institucional. Então, é importante aproveitar essas coisas nas estratégias de marca, mas fazer isso de forma controlada. Um exemplo, a Fiat, ela convocou os usuários a darem opiniões de como deveria ser o novo carro deles. Que features que ele deveria ter, que tamanho, que cilindrada, qual o tamanho do motor, capacidade, enfim. E, em cima disso, eles desenvolveram um projeto de um automóvel. A Mastercard fez uma campanha também onde ela convidava as pessoas a pegar e submeter no site da internet quais eram seus momentos priceless. Ou seja, de novo, ela conseguia fazer com que as pessoas internalizassem o conceito priceless da Mastercard e compartilhassem isso com seus pares. O interessante foi que teve esse cara, que eu acho que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, mas ele é um jogador de futebol americano muito famoso. Então você teve uma celebridade, então você deu espaço para a celebridade falar qual é o seu momento priceless, mas isso todo meio de comunicação faz. Mas você também deixou a Vitória, que é uma pessoa comum de Los Angeles, falar qual que é o momento priceless dela. E uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês explorarem depois nos breakout sessions,
é que isso aqui foi tudo feito com auxílio das plataformas do Google, ou seja, usar o Google Maps para fazer esse tipo de coisa. Então é algo que assim, alguém pensa, puxa, mas para que eu vou usar um mapa para ajudar no esforço de branding? E aqui a gente tem um exemplo bem claro de que um mapa pode sim ajudar a reforçar um esforço de branding. E por último, o 7º ponto da nossa visão online é que tudo bem, o consumidor ele vai buscar informação, você tem que se deixar achar, você tem que estar junto dele, mas muitas vezes você não pode ficar esperando que o consumidor venha até você. Então, crie formas de levar o seu site, de levar a sua mensagem, de levar a sua marca até o usuário. De que forma? Pulverizando e distribuindo. E como é que se faz isso? Através de uma das novas soluções que está virando coqueluche agora, que são os Gadget Ads. Os Gadget Ads, eu também convido vocês depois a conversar com os Googlers que vão estar lá nessa sessão específica, para entender melhor o que é isso. Mas o Gadget Ad é um mini site que você coloca em qualquer outra página de conteúdo e que permite que o usuário interaja com a sua marca, que o usuário interaja com o seu produto. Esse aqui é um exemplo da American Airlines, onde a pessoa está interessada em viajar para Paris, ela foi num site de viagens e pum, foi posicionado ali para ela, então, esse gadget da American Airlines. A pessoa, então, se sentiu interessada e falou, bom, já que eu quero ir para Paris, deixa eu ver quanto que custa ir até lá. Ela, sem precisar sair do site, já interage com o gadget, já coloca lá, olha, eu quero sair de São Francisco, eu vou para Paris, e o gadget já leva o usuário para o site da operadora ou da aerolinha, já dando todas as opções. Ou seja, isso é um exemplo onde você trouxe o seu conteúdo para o usuário e permitiu que ele interagisse com a sua marca no momento em que fazia uma associação com a marca era importante. Então, com isso, a gente fecha os 7 pontos da nossa visão de branding online, só recapitulando que vocês todos sabem, e como eu disse, até melhor do que eu, a importância das marcas e o quanto de trabalho que é necessário para você criar uma marca, para posicionar, fortalecê-la e mantê-la atraente para os usuários. A internet está virando cada vez mais um veículo com massa crítica, onde é importante você estar presente para você poder comunicar-se com o seu usuário e fazer a sua mensagem disponível. Só que a internet não é um veículo igual a qualquer outro. Então, para você fazer uma estratégia eficiente, é necessário pensar esse veículo de forma separada. E para isso que nós compartilhamos então com vocês esses 7 pontos, que recapitulando esteja sempre no ar e permita que o teu consumidor te ache. Crie múltiplas mensagens e deixe o consumidor descobrir ou eleger qual é a mensagem que cria mais ressonância com ele. Esteja onde os consumidores estão no momento da relevância, permitindo que ele faça associação com a sua marca. Os grandes portais eles são importantes, mas os sites de nicho também são. Faça do vídeo a parte central da sua estratégia. Use a sabedoria popular para gerar inovação e criatividade. E, por último, não fique sentado esperando o consumidor te achar. Seja proativo, pulverize e distribua. Então, gente, com isso, eu termino esse bate-papo. Obrigado.